Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar vários relatos para vocês nesta coletânea de relatos de hoje. E aí, tudo bem? Eu espero que esteja tudo bem com vocês. Já vou pedindo para você deixar o seu like neste vídeo, não se esqueça do like e não se esqueça de fazer uma visitinha à nossa loja virtual, a lojassombrada.com.br. Lá você vai encontrar diversas camisetas, muitas que brilham no escuro, e também vai encontrar moda feminina. São roupas, peças de moda feminina, como esta blusinha, por exemplo, que eu estou usando aqui, não vou mostrar até lá embaixo, mas tem lá na loja. Ela amarra na frente, amarra atrás, é muito bonita. Tem essa e diversas outras roupas femininas aí para vocês na loja também. Entra lá, dá uma fuçadinha. E é isso, pessoal. E vamos já começar com os relatos de hoje, tá bom? Vamos lá. Primeiro relato desta coletânea é este daqui, o Baile dos Mortos. Eu tô lendo o ar-condicionado, não o Baile dos Mortos, tá ligado? Tá, beleza. É que hoje tá mais fresquinho. O Baile dos Mortos. Vamos ver, uma moça que nos conta. Contam os mais velhos que em uma época onde havia muitos viajantes e andarilhos na nossa região, um desses vendedores que andam pelo mundo aí fazendo entregas em pequenos bares ou botecos, ele vinha montando seu cavalo baio em uma noite de ventania em dezembro. Ele assobiava uma milonga. É um gênero musical folclórico gaúcho. E já cansado, ele viu de longe uma pequena luz alcançar os seus olhos. Ele resolveu seguir essa luz e passou então a ouvir uma cantoria e um violão sendo bem dedilhado por uma mão ligeira. Apeou do cavalo e entrou em um galpão velho. Viu o local cheio de gente e um cheiro delicioso de pastel caseiro trouxe ali um enorme apetite. Chegou, pediu licença, já foi logo abraçado por um negro de calças curtas que gritou no meio do salão: "Toca uma polca, Damásio, que chegou visita para alegrar o baile. E tu, amigo, não te envergonhes, convida as moças para dançar e te serve de pastel e cachaça à vontade." Oh, beleza! Olha onde era essa festa, rapaz! O homem ficou agradecido, olhou para o canto e viu uma moça de longos cabelos negros e rosto de boneca. Dançaram uma ou duas músicas e ele pediu um café para acompanhar o pastel. Trocou um dedo de prosa com uma gurizada, falaram sobre caçadas e passou a noite se divertindo e fazendo novas e valorosas amizades ali. Mas o tempo passou depressa. O galo cantou. O rapaz viajante saiu para a rua para fumar um cigarro e dar água para o cavalo e pensou alto: "Mas que sorte a minha encontrar tantas pessoas faceiras e receptivas assim. E aquela moça, prenda formosa e educada. Eu vou voltar lá." Arrancou uma florzinha miúda da beira da estrada e seguiu para o galpão. O sol já adentrava no céu, mas quando chegou lá, não havia galpão nenhum. Como dizem, nem rastro. O rapaz, assombrado, abriu um velho portãozinho que fez um barulho de arrepiar até a alma, deu uns passos apressados e avistou túmulos em um matagal, tomando conta o matagal que tomava conta das sepulturas. Ele começou a olhar um a um e reconhecer aqueles com quem ele havia estado no tal baile, inclusive a moça bonita por quem teve um cambicho, gíria gaúcha para paixão. Ela estava pálida no retrato antigo na lápide, com o mesmo vestido de cor azulada que usava na festa. O homem, desesperado, montou o cavalo e saiu desatinado estrada fora. Quando chegou na casa dos seus tios, contou o acontecido. Os velhos contaram que outras pessoas já comentaram essa história do baile também, mas não se sabe ao certo por que isso acontecia, afinal, ninguém sabe. O que fez foi mandar rezar uma missa e nunca mais fez aquele caminho. Fato é que o cemitério existe e, na minha humilde opinião, não há nada demais em um bailinho de vez em quando, né?
Os fandangos aqui são tão bons que até os mortos não resistem. Bora dançar um fandango no cemitério. Ai, meu Deus. Peraí, então, a galerada lá desse cemitério agitado. Olha só, rapaz, esse sim. Eu quero ir para um cemitério desse, onde tem baile. Tem baile, tem pastel, gente. Olha só, coisa boa. E aí você ainda dá para dar uma... Você ainda... como que eu posso dizer? Confraterniza com os vivos junto ali, vivo, morto, tudo é festa, né? Podia ser assim mesmo, mas acho que não é sempre que acontece. Eles não entendem porque também outras pessoas... Um galpão, mas peraí, um galpão aparece no lugar do cemitério. E ali tem festa, tem pastel, mas vai só o povo que tá enterrado ali? Ô, gente, esse negócio é interessante, hein? Bora fazer uma reunião no cemitério, que a gente for enterrado, com os outros mortos lá. Falou, ó, vamos organizar uma festa aqui. Como vai ser? Eu quero baile de Halloween. Baile com fantasia. E nós vamos comer o quê? Bolo, pastel, o que mais? Cachorro quente. Tem que ter cachorro quente. Eu quero cachorro quente nessa festa aqui do cemitério. Você foi muito mal criado, você não vai participar dessa festa. Brincadeira, gente. Mas interessante, né? Já vi vários relatos de festas de outra dimensão, onde a pessoa vê que tá ocorrendo, de repente não tem mais nada. Mas aí nunca ninguém identificou que, nesse caso, eram os mesmos mortos, o mesmo defunto que tá ali, tá fazendo a festa, no galpão, né? É diferente, mas interessante. Próximo relato, pegadas nas cinzas do fogão. Eita, será que é gato? Ou então saci? Ou um duende? Lembra do duende de Saragoça? Vamos ver, é um moço que nos conta. O que eu vou relatar aqui aconteceu com a família do meu avô, quando ele tinha uns 14 anos. A família dele morava em uma fazenda, no município do interior de Minas Gerais, e trabalhavam no engenho de cana-de-açúcar. Naquele tempo, as casas não possuíam fogão a gás, e por esse motivo, só cozinhava-se no fogão a lenha. E em uma certa manhã, ao acordarem para trabalhar, viram umas pequenas pegadas que o meu avô dizia terem 1 palmo de tamanho. Mas não era tão pequena assim, então, não. Era de gente? E essas pegadas possuíam... aí sim, possuíam apenas 3 dedos. Elas começavam em meio às cinzas do fogão e seguiam na cozinha. Passavam pelo pequeno corredor, entravam no quarto, que não possuía porta, tá? E paravam em frente à cama do irmão do meu avô. Aí eu ficava com um pouco de medo. Que na época tinha uns 17 anos, o irmão do meu avô. Essas pegadinhas estranhas de 3 dedos duraram 7 dias. Sempre do mesmo jeito, começando nas cinzas do fogão, passando pela cozinha, corredor e parando em frente à cama de seu irmão. Seus pais olharam tudo, mas não acharam nada que pudesse estar fazendo aquelas pegadas. Seu pai armou uma armadilha em frente ao fogão para tentar pegar o que é que fosse aquilo, mas não pegou nada. E não se ouvia nada de anormal durante a noite também. Quando foi no 7º dia que essas pegadas começaram, né, depois no 7º dia, o irmão do meu avô, ao moer a cana no moedor, acabou acidentalmente moendo a sua mão e parte do braço. E como demoraram para levá-lo ao hospital, pois foram de carroça e o hospital ficava muito longe, seu irmão teve uma hemorragia e perdeu muito sangue, vindo a falecer. As tais pegadas que paravam em frente à cama dele, depois de seu falecimento, nunca mais voltaram a acontecer. Meu avô não sabe dizer o que eram aquelas pegadas, mas ele acha que tem alguma coisa a ver com a morte de seu jovem irmão. Credo, gente, eu já ia pensar assim, sei lá, algum macaco, alguma coisa assim, né, pelo tamanho da pegada. Mas o macaco não tem 3 dedos também. Às vezes parece. Não sei, mas aí não é muita coincidência. Tem alguma coisa aí. Por que eu começava no fogão? Alguma coisa já estava esperando por ele,
Ou aquilo fez com que ele sofresse o acidente? Será que foi coisa mandada? Será que foi natural? Era só um ser que sabia que ia acontecer e já estava esperando? Por que deixar pegadas? Por que começava no fogão? Um pé pequeno com 3 dedos? Não sei, talvez tenha algo mais nessa história que a gente não saiba, né? E talvez que nem a família saiba, que só o rapaz que faleceu souber. Eu não sei, gente. Não sei, é estranho. Muita coincidência. Eu acho que tem a ver, sim. Só um aviso? Um aviso, talvez? O rapaz não sonhava com nada, nunca teve nenhuma experiência? Vai saber, credo. Próxima história. A coisa maligna no quarto do meu pai. Ai, mais um. É uma moça que nos conta. Isso aconteceu com meu pai quando ele era adolescente. E até hoje ele fica assustado quando conta essa história para alguém. O ano era 1984. O meu pai tinha então... Gente, mesmo? Tinha 17 anos. Naquela época, como todo jovem, ele tinha seu grupo de amigos. E eles viviam saindo à noite para curtir. O meu pai era, e é até hoje, roqueiro. Naquela época, ele tinha até cabelo comprido. Então, como tal, ele e os amigos, que também curtiam rock, saíam para os chamados sons na época, que eram como as baladas de hoje em dia, só que só tocava rock. Numa noite, ele foi para um desses sons e depois voltou para casa, como era de costume. Chegou em casa por volta das 3 da manhã e foi para o seu quarto. Ainda sem sono, meu pai decidiu colocar um LP de uma banda de rock para ouvir baixinho, para não acordar os meus avós. A banda em questão era Black Sabbath. Quem conhece rock sabe que o som deles assim é bem pesado. Sim, enfim. E muitas vezes é relacionado a coisas ruins. Sim, só o nome já, né? Black Sabbath. Tem umas músicas assim, propositalmente, provocativamente obscura, né? Enquanto ouvia a música, meu pai acendeu um cigarro e ficou fumando ali na janela do quarto. Um detalhe que eu esqueci de mencionar é que o meu pai tinha um costume um tanto estranho, que ele diz que até hoje não sabe por que ele fazia isso. Acender velas no quarto quando era tarde. E nessa noite não foi diferente. Lá estavam as velas acesas. Gente, acender vela no quarto de noite? Foi um costume, só para acender, é? Bom, quando ele terminou de fumar seu cigarro, ele desligou o som, apagou as velas e se deitou na cama. Ele estava deitado de barriga para cima quando algo sinistro aconteceu. A coberta que ele estava usando simplesmente foi arrancada de cima dele e ficou flutuando no ar, bem em frente à sua cama. E quando ela caiu no chão, revelou algo que, como diz o meu pai, foi a pior coisa que ele já viu até hoje. Um ser todo negro, sem forma definida, estava ali, parado diante do meu pai. Ele conta que quando viu aquilo, seu coração saiu voando pela boca, ele ficou paralisado. Levou algum tempo para ele conseguir se levantar da cama e correr até o interruptor de luz. O problema é que ele tentava acender a luz e ela não acendia. Meu Deus, que pesadelo. Meu pai então tentou abrir a porta do quarto, mas a maçaneta nem se mexia. Gente, ele saiu do corpo? Era como se alguém estivesse segurando a maçaneta, com uma força descomunal. Era nítido que o que é que fosse aquilo estava tentando prender o meu pai dentro do quarto. Ele então começou a bater na porta, chamando a minha avó, que veio ver o que estava acontecendo. Minha avó é espírita e é médium. E ela conta que quando chegou em frente à porta do quarto do meu pai, ela sentiu uma energia terrível. Ela rezou e pediu aos mentores espirituais que livrassem o meu pai de qualquer coisa que estivesse tentando fazer mal a ele lá dentro. Foi então que o meu pai conseguiu abrir a porta. Minha avó entrou em seu quarto e meu pai, mais assustado do que nunca em sua vida, contou o que aconteceu para minha avó.
Eles rezaram, leram uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo e minha avó pediu que o meu pai nunca mais acendesse velas em casa sem necessidade, especialmente de madrugada. Segundo ela, alguns espíritos baixos são atraídos pelas velas e se aproximam de nós quando elas estão acesas. Outra coisa que, somado a isso, pode ter trazido essa entidade para perto do meu pai foi o som da banda, que é tocado em baixa frequência e também pode atrair alguns espíritos desse tipo. Eu não discordo dela, não. Acredito que existem músicas, existem sons que realmente vibra de uma forma diferente, tá? Isso é interessante, isso é estudado. A vibração do som tem efeitos na mente, no coração, no batimento cardíaco, e tem muitos efeitos, entendeu? As frequências sonoras. Então, se você toca uma música assim, assado, aqui, ali, sem você perceber, isso tá mexendo com você e vai saber com as energias ao redor também, né? Black Sabbath, quem conhece aí sabe, tal, então vai saber que música que ele estava ouvindo também, junto com uma vela, às 3 da manhã. E vai saber também o que ele pode trazer com ele dessas festinhas, desses bares, né? Se às vezes alguma coisa acompanhou e aí chegou lá, já tinha uma vela, já tinha um Black Sabbath tocando. Ai, ai. General Gathering the Masses, Black Masses. É Black Sabbath, né? Esqueci o nome da música, rapaz. Enfim. Ai, credo. Depois dessa eu só escutar louvor, rapaz. Depois de ver um bicho desse no quarto. Rapaz. Bom, próximo relato. Casal fantasma na minha cama, gente do céu. Isso aqui só tem relato de fantasma dentro do quarto. O primeiro apareceu... Não, peraí. Não, o primeiro era baile dos mortos. Foi fora de casa. O segundo tava no quarto. O outro tava no quarto. E esse daqui tava na cama. Vamos lá. Casal fantasma na minha cama, safadinhos. É uma moça que nos conta. Isso aconteceu 10 anos atrás, quando eu tinha mais ou menos 14 anos. Eu sempre estudei ocultismo e seus mistérios, e apesar de, na infância, morrer de medo de fantasmas, estava sempre curiosa, lendo sobre isso. Deixa eu só ver se está tudo certo com a gravação. Ok. Quem nunca, né? Morre de medo, mas tá sempre querendo fuçar algo a respeito. Todas as noites eu cobria a TV para não ver nada no reflexo dela, já que a TV ficava virada para minha cama. Porém, numa noite, peguei no sono com ela ligada. O meu pai a desligou de madrugada. Sendo assim, acordei sozinha em um horário que imaginei ser mais ou menos umas 5 da manhã, pois parecia muito cedo. E quando me virei na cama, em direção à TV, lá estava. Eu estava sonolenta, mas pude ver perfeitamente um casal sentado aos pés da minha cama. Eles pareciam jovens, quase da minha idade. O rapaz aparecia por completo, enquanto a moça só se via metade de seu corpo. Estavam de mãos dadas e pareciam cabisbaixos. Ele vestia calça jeans, camiseta preta e tênis All-Star. Tinha a pele muito branca e cabelos pretos, e ela, igualmente branca, tinha cabelos loiros e compridos. Estavam ali, como se esperassem alguma coisa. No momento em que eu os vi, eu tive uma reação que jamais pensei que teria. Ao invés de gritar e me levantar assustada, apenas olhei para a TV com uma expressão confusa e depois que entendi o que eles eram, eu fiquei irritada. Eu virei para o lado novamente e disse: "Ah, agora não, vá!" E voltei a dormir. Gente, mais tarde, quando acordei, lembrei do que havia acontecido. E aí eu fiquei assustada, mas já não havia mais nada e já era de manhã. Gente, mas então você viu esse casal pelo reflexo da TV? É isso? Quando me virei na cama em direção à TV, lá estava.
pude ver perfeitamente um casal sentado aos pés da minha cama. Agora, eu não entendi se ela viu isso só pelo reflexo da TV ou ela viu ao vivo ali, sentado. Porque se foi só pelo reflexo, deu para ver tudo? Bom, de repente, dependendo da distância da TV, o all-star, a calça jeans, para reparar tudo isso. Não sei, não entendi se foi pelo reflexo ou se foi ao vivo ali, se eles só estavam em frente à TV. Então, eles não passaram medo, talvez fosse algum casal de espírito perdido, sei lá, tinha que fazer uma oração por eles, alguma coisa assim, né? Bom, próxima história. Frutos de inveja e vingança da minha avó Maledite. E tem relato de Maledite aqui no meio também, hein? É uma moça que nos conta. Por volta dos meus 13 anos, os meus pais tinham acabado de comprar um carro novo. Zerinho! E daquele ano ainda. Foi quando resolvemos passar um fim de semana na casa dos meus avós maternos. Nos preparamos e fomos. Quando deu meia-noite de sábado, nós acordamos com o barulho do disparo do alarme do nosso carro. E quando saímos para ver, ele estava completamente em chamas. Já não dava mais para recuperar nada. Até porque quando alguém chegou para apagar o incêndio, já era umas 4 da manhã e o carro já estava completamente destruído. Gente, como assim? Eu não consigo descrever aqui tudo o que sentimos ao ver aquela cena. Minhas pernas tremiam, meus pais choravam desesperados. Tinham trabalhado tanto, a gente via o esforço deles e foi bem merecida aquela aquisição, sabe? Pois foi com o suor deles. O carro ainda não tinha seguro e junto com ele queimaram documentos, dinheiro, entre outras coisas. Meu Deus! Dentro de 1 ano e meio, meus pais compraram outro carro. Só que era um carro usado, não era tão moderno, mas pelo menos nós conseguimos. Até que alguns meses depois, resolvemos novamente ir visitar os nossos avós, pois como eram um pouco longe, quando a gente ia, tinha que ficar um dia ou mais, né? Tinha que ficar mais tempo ali. Lá estávamos nós, saindo da nossa cidade, quando minha mãe sentiu um cheiro de coisa queimada. E de repente, do lado do carona, onde a minha mãe estava, uma fumaça, vindo da direção dos pés dela. Começou a se espalhar por dentro do carro, aí o meu padrasto, na hora, já percebeu que o carro estava sem freio. E naquele momento nós estávamos numa subidinha, então ele parou de acelerar, foi quando o carro perdeu o embalo, e já estávamos prestes a descer novamente quando o meu padrasto saiu, catou umas pedras e colocou na frente dos pneus para fazer o carro parar. Ele já tinha conseguido manobrar o carro um pouco mais para o acostamento, que ainda por cima tinha uma cerca com choque elétrico, pois havia um potreiro para o gado ali. Enfim. Tanto é que quando minha mãe e eu tentamos sair do carro, a gente levou choque. Apenas minha irmã se safou dessa. Tiramos algumas coisas que pudemos de dentro do carro e em poucos minutos o carro começou a pegar fogo também. Do nada, gente. Nós não estávamos preparados para passar por aquilo novamente, em tão pouco tempo. Algumas pessoas que passavam por ali ajudaram a apagar o incêndio, mas conseguimos salvar somente a tampa de som do porta-malas. Passou algum tempo até nós superarmos mais essa. E em um certo dia, o meu irmão Fernando, nomes trocados, ok? Que morava com o meu pai, ele veio nos visitar e acabou nos confessando algo. Antes disso, eu preciso esclarecer algumas coisas. A minha avó, mãe do meu pai, mexe com coisas erradas. Ela faz trabalhos, magia negra, macumba, sei lá, uma coisa ruim. E já fez coisas que eu prefiro nem comentar aqui, que é para não virar proibidão. Ela e minha mãe nunca se acertaram. Desde quando minha mãe estava com meu pai, ela sempre tratou minha mãe mal. Até os próprios filhos dela reconhecem que ela não é uma boa pessoa. O primeiro marido dela era um ricaço,
fazendeiro, e quando ele faleceu, deixou algumas coisas para minha avó. E uma delas foi um pacto com coisa ruim. Gente, você deixa um pacto de herança também, fala aqui, ó, quando morrer, esse aqui é meu pacto, agora o pacto é seu, você vai... Eu falei, filho, leva o pacto pro caixão junto com você, quero não. Não era por nada que ele tinha o que tinha. Ele tinha por causa do pacto. Portanto, antes de falecer, ele precisou passar tudo o que tinha para alguém, e esse alguém foi a minha avó. Nos dias de hoje, ela está fazendo de tudo para passar isso para o meu irmão Fernando, mas ele, já conhecendo a história toda, não faz nem um pouco de questão de ser seu sucessor, não. Bom, a rixa entre minha mãe e sua ex-sogra já tem mais de 18 anos. Não existe ex-sogra, viu? É sogra ainda. Há mais de 18 anos, e minha avó sempre fez de tudo para tentar destruir a nossa família. Elas já tiveram algumas brigas feias em que a minha avó se deu mal, minha mãe também, mas elas nunca se deram bem. Agora então, pior ainda. Recapitulando aqui então, o meu irmão chegou para nós e nos confessou que a tal avó aí havia dito algum tempo atrás que ia fazer algo para destruir de vez com a nossa família. Disse que faria com que nós morrêssemos queimados. Ela, a maledite, contou isso para o meu irmão Fernando, antes de queimar o nosso segundo carro, aquele que estávamos dentro, e conseguimos escapar. Nós já desconfiávamos que tinha o dedo dela no meio disso, mas depois do que o meu irmão nos contou, só confirmamos o que imaginávamos. Tem muitas outras coisas que essa minha avó maledite fez, mas que eu não posso contar aqui. Também esperamos que ela pague por todo o mal que já fez com a nossa família. Não é que a gente deseja mal para ela, mas nós sabemos o que nós passamos na mão dela. E quem faz esse tipo de coisa paga na mesma moeda, mais cedo ou mais tarde. Pior que a verdade. Gente, pra que isso? Eu não entendo, não consigo entender, não entra na minha mente. Próximo relato. Muita coincidência, né? O carro pegar fogo, 2 carros pegar fogo do nada. Eu acho que não é fácil um carro pegar fogo. Não é todo dia que a gente vê um carro pegando fogo aí do nada, né, gente? Ou ainda mais o carro zero e tudo mais. Meu Deus. Próxima história, próximo relato e último relato desta coletânea. O boi fantasma. É o moço que nos conta. Esse relato ocorreu na década de 70. Minha mãe, que era bem jovem na época, trabalhava na roça, e ela e mais 2 amigas iriam para mais um dia cansativo de trabalho. Era de manhã cedo. Como a roça era longe, iam jogando conversa fora pelo caminho, até que a minha mãe avistou, ao lado da estrada, 2 pés de umbu, umbuzeiro. Umbu é uma fruta muito conhecida no Nordeste, conhecida também como imbu. Eu lembrei do relato dos 2 umbuzeiros da estrada. Bom, prosseguindo, havia 2 pés de umbu, um pertinho da estrada e outro um pouco mais distante, com um boi, garrote, embaixo de sua sombra. Minha mãe conta que a segunda árvore, cujo boi estava perto, estava cheia de umbus caídos no chão. Então ela foi até lá, pegou vários dos umbus caídos e foi comendo pelo caminho. Detalhe que o boi não expressou nenhuma reação. Seguindo o caminho, as 3 moças continuaram o trajeto, quando de repente perceberam que o boi vinha correndo em disparada atrás delas. E aí foi um salve-se quem puder. Correram o quanto conseguiram e quando já faltava o fôlego, as 3 decidiram recuar. Ficaram nas encostas da estrada, na esperança do boi passar direto ou atacar uma das 3. Então, quando o boi as alcançou, simplesmente virou para trás e correu de volta, não deixando nenhum rastro no chão. Aquilo foi muito estranho. Ninguém entendeu nada. Por que o boi não as atacou? E por que não tinha rastro dele na estrada de terra? Foi então que uma delas disse que para seguirem para a roça, que lá ela explicaria tudo.
Bom, chegando na roça, essa amiga da minha mãe contou que aquele boi não era coisa desse mundo. Havia uma lenda que o dono daquelas terras onde estavam os pés de umbu era um homem muito egoísta, que brigava com quem tirava frutas das suas árvores. Ele havia morrido há muitos anos e mesmo assim ele assombrava quem mexesse ou pegasse algo de suas terras. E que elas não eram as primeiras a verem esse boi que não deixava rastro. Muitas pessoas já tinham se assombrado ao passar por ali. Minha mãe recordou que ela tinha pego as frutas do chão, mas nem imaginava que o lugar era assombrado. As três ficaram com tanto medo que na volta ficaram até de noite esperando uma carona de carro, mas não voltaram a pé pelo mesmo caminho, mas de jeito nenhum. E ouvindo a minha mãe contar essa história, eu fico imaginando se até hoje esse lugar não é assombrado, não, é? Ou se tudo muda com o passar do tempo. Eu também não sei. Tem um certo tempo que chega uma hora que a assombração enche o saco, fala, isso aqui tá muito monótono, eu acho que eu vou tomar meu rumo, larga a mão, já cansei. Ou não, ela fica lá até, sei lá, até quando? Não sei também. Até ela aceitar algum resgate, alguma coisa assim, alguém lá mandar rezar uma missa, rezar lá no lugar, abençoar o solo, conversar com o espírito, explicar, né? Falando, meu senhor, vamos sentar aqui, vamos conversar. Agora, meu senhor, daqui você não vai levar nada não, tá? Deixa eu só falar, o seu umbu não vai com você lá, as frutas, não. Você tem que seguir seu caminho, sabe? Conversar com o espírito, explicar, porque às vezes tem uns que não conseguem entender, né? Aí você tem que fazer ele entender para seguir o caminho. Bom, pessoal, esta foi a coletânea de relatos de hoje. Espero que tenham gostado. Um grande beijo para vocês e a gente se vê num próximo relato, ok? Beijos, beijos e fui! Tchau, tchau!